E aí, pessoal, professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. O tópico que a gente está trabalhando é o tópico de aproximação e hoje vai ser a aula de conclusão, onde a gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente falou de aproximação. Esse é o roteiro da aula de hoje. Eu vou falar sobre a introdução, vou falar sobre regressão linear, vou falar sobre métodos quadrados mínimos, vou falar sobre linearização de funções que não são combinações lineares, vou falar da aproximação de Fourier e vou dar a conclusão da aula de hoje. Então, a introdução, né, a motivação para a aproximação é o seguinte. Suponha que eu tenho uma tabela de dados, onde essa tabela de dados me dá um certo comportamento, mas os dados em si não me dão aquele comportamento, né? Então, digamos que eu tenho essa tabela de dados aqui, e aí eu quero descobrir para um certo dado que não... Eu quero descobrir o valor de y para um certo x que não está entre aqueles dados, né? E aí eu vou e posso traçar uma função de interpolação, mas muitas vezes eu tenho uma quantidade muito grande de dados e essa função de interpolação ela vai sofrer o fenômeno de Runge. E eu não quero aplicar aquelas técnicas que a gente falou lá de interpolação. Eu quero que todos os dados realmente influenciem a minha função, mas eu quero que essa função tenha um certo comportamento pré-determinado, tá certo? Então essa é a definição do problema que a gente vai atacar. Dado um conjunto de pontos, eu quero descobrir uma função contínua que se aproxime, não precisa passar pelos pontos, eu vou relaxar essa restrição que a gente tinha lá na interpolação, aqui a gente não tem. Essa função contínua que a gente vai procurar, ela precisa se aproximar dos pontos, mas ela tem que ter um certo comportamento pré-determinado. Eu que vou dizer qual é esse comportamento dessa função. Então, matematicamente, a gente tem uma tabela de dados, de n dados de x e y, ou seja, n pontos x e y, onde y é a variável dependente e x é a variável independente. Então, y depende de x. E a gente vai assumir que esses valores de x estão todos ordenados do menor para o maior. E a gente quer descobrir uma função g de x que seja válida e contínua nesse intervalo de x1 até xn, onde g de xi não necessariamente vai ser igual a yi, pode ser que seja diferente para todos os pontos i. E esse g de x tem um comportamento pré-definido. Daqui a pouco a gente vai dizer como que a gente pré-define esse comportamento, tá? E aí, se a gente conseguir fazer isso, essa função g de x que a gente descobrir vai ser uma função chamada de função de aproximação. Algumas propriedades dessa função de aproximação é que ela é utilizada quando a gente tem erros nas entradas, pode ser que essa tabela de dados tenha algum erro, principalmente no erro, ou geralmente no eixo y, não necessariamente no eixo x, mas principalmente no eixo y. E ela aceita também valores iguais para o eixo x, tá certo? Eu posso ter 2y ou 3y para o mesmo x, coisa que eu não podia ter lá na interpolação. A função de aproximação, ela não precisa necessariamente ser polinomial, ela pode ter logaritmo, pode ter exponencial, seno, cosseno, tangente ou qualquer outro tipo de função, mas se ela for polinomial, o grau desse polinômio não necessariamente depende da quantidade de pontos. Aquela tabelazinha que eu mostrei anteriormente, aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, eu tinha uma quantidade grande de pontos, mas o polinômio era uma reta, então era um polinômio de grau 1. Essa função de aproximação ela é contínua no intervalo que vai de x1 até xn. Observação, o primeiro ponto a gente chama de x1 e não de x0. E ela é boa para a gente poder extrapolar esse intervalo de x1 até xn com uma certa margem de segurança, coisa que a gente não podia fazer tanto lá na interpolação, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa determinar é como escolher a melhor função g de x. Por exemplo, dado esse conjunto de pontos, existe uma quantidade infinita de retas que representam um pouco aqueles pontos. Algumas representam melhor, outras representam pior. Então, como é que eu faço para determinar a melhor função g de x, a função que melhor representa aquele conjunto de pontos? E aí, para fazer isso, a gente precisa calcular o erro. O erro a gente calcula como o valor tabelado menos o valor aproximado pela função g de x. E a gente quer descobrir aquela função g de x que mais se aproxima dos dados, ou seja, que tem o menor erro para todos os pontos. Então, a gente quer descobrir uma função g de x que minimiza o erro para todos os pontos dados, para todos os pontos tabelados. Se a gente quer calcular, então, para todos os pontos, então a gente quer minimizar o somatório dos erros. Mas só minimizar o somatório dos erros, isso não é muito legal, porque existem casos onde o somatório dos erros vai dar zero, e aí só minimizar isso, né, minimizar vai dar zero, então a gente está obtendo o menor possível, né, já que é zero. E essa é uma reta que não representa aqueles dados de entrada. Então, só minimizar o somatório dos erros não é suficiente para me dizer o que é melhor ou o que é pior. Outra possibilidade seria minimizar o somatório dos módulos dos erros, mas isso também não é muito legal, porque existem várias funções que podem ter o mesmo somatório de módulos dos erros, ou seja, existem várias possibilidades. E eu gostaria que fosse que tivesse uma única possibilidade. E aí, para isso, a gente chega nesse caso aqui, que é onde a gente quer minimizar, quer descobrir o menor somatório dos quadrados dos erros. E aí, esse caso é melhor, porque quando ela existe, ela é única.
Então, isso vai dar justamente o nome do método. O método numérico é só um método que a gente vai estudar, é chamado de método dos quadrados mínimos. Todos os outros casos são casos específicos do método dos quadrados mínimos. Ele é chamado de quadrado mínimo ou mínimo quadrado, tá? Tanto faz. E o objetivo dele é encontrar uma função g de x que minimize o somatório dos quadrados dos erros. Erros entre os dados da tabela e os valores aproximados pela função g de x. Essa função g de x, quando ela existe, ela é única. E aí, o caso específico, o mais utilizado, digamos assim, é chamado de método da regressão linear, que é quando a minha função g de x é uma reta, e a gente vai começar por esse caso, que é o caso da regressão linear. Então, o caso da regressão linear é um caso específico do método dos quadrados mínimos, quando a aproximação g de x é a função ax mais b, ou, como a gente está chamando aqui, de a1 mais a2 vezes x. Então, a gente quer descobrir duas incógnitas, que são esses valores de a1 e a2, são os dois valores desconhecidos, e para descobrir eles dois, a gente vai precisar de duas equações. E aí a gente vai resolver um sistema linear de tamanho 2 por 2, duas equações, duas incógnitas. O método dos quadrados mínimos ele se baseia justamente nessa ideia de minimizar o somatório para todos os pontos do quadrado dos erros, tá? Ou seja, a diferença, o quadrado da diferença yi menos g de xi. E aí uma propriedade é que, como a gente está calculando o quadrado do erro, mesmo que o erro seja negativo, o quadrado do erro não é negativo. Então, o quadrado do erro vai ser sempre ou igual a zero ou maior que zero. De forma que, como individualmente o quadrado dos erros vai ser maior ou igual que zero, o somatório também vai ser maior ou igual que zero. Ou seja, o somatório do quadrado dos erros nunca vai ser um valor negativo. Portanto, se a gente quiser calcular um ponto de mínimo, a gente calcula o ponto de inflexão. E o ponto de inflexão é o ponto onde a derivada é igual a zero. Então, o método dos quadrados mínimos que a gente vai fazer é o seguinte: a gente cria essa função g maiúsculo de a1, a2. A1 e a2 são as duas incógnitas que a gente quer descobrir, no caso da regressão linear. E essa divisão de A1 a A2 é o somatório de I variando de 1 até N, ou seja, somatório feito nos pontos, do quadrado da diferença do valor exato, do valor dado, do valor tabelado, que é yi, menos o valor aproximado, que é A1 mais A2 vezes xi. E a gente quer pegar essa função g maiúsculo e minimizar ela, ou seja, a gente precisa derivar igual a zero. Mas como a gente tem duas incógnitas nessa função g, existem duas derivadas parciais, uma derivada com relação à primeira incógnita, que é o A1, e uma outra derivada com relação a A2. E a gente quer pegar essas duas derivadas e igualar a zero. Isso vai me dar justamente as duas equações. A derivada parcial com relação a 1 igual a zero é a primeira equação, e a derivada parcial de g com relação a A2 vai me dar igual a zero, vai me dar a segunda equação. E a gente calcula, então, as duas derivadas parciais, utilizando as regras parecidas da derivada normal, com observação de que a derivada parcial vai me dizer quem é a variável, e aquilo que não for variável a gente trata como se fosse constante. Então, eu calculo as duas derivadas parciais, primeiro com relação a 1, depois com relação a 2. Isso vai me dar, então, as duas equações quando eu pegar cada uma delas e igualar a zero. Quando eu igualar a primeira equação a zero, a primeira derivada parcial com relação a 1, né? E aí eu igualo a zero, eu tenho a primeira equação, que vai ser essa daqui, n vezes a1 mais sx vezes a2 igual a sy, onde n é a quantidade de pontos, sx é o somatório do x dos pontos e sy é o somatório do y dos pontos. Quando eu pegar a segunda equação e igualar a zero, a segunda derivada parcial igualar a zero, eu chego na segunda equação. A segunda equação vai ser essa daqui, onde eu tenho sx vezes a1 mais sx ao quadrado vezes a2 igual a sxy, onde sx vai ser o somatório dos valores de x dos pontos, sx ao quadrado é o somatório dos quadrados do x dos pontos dados na tabela, e sxy vai ser o somatório da multiplicação do x do x vezes o y dos pontos da tabela. E aí isso eu tenho o meu sistema em forma matricial. Eu posso pegar aqueles valores e construir o sistema em forma matricial, onde eu tenho a matriz de coeficientes, vai ser n sx, sx e s quadrado de x. O vetor de variáveis, aquilo que eu quero descobrir, né, são os valores de A1 e A2. E do lado direito da igualdade, o vetor de termos independentes vai ser o SY e o SXY. Ou, de outra maneira, eu posso simplesmente aplicar essas fórmulas do A1 e do A2. Eu primeiro aplico a fórmula do A2, e aí depois, a partir do A2, eu aplico a fórmula do A1. Isso vai me dar essa função g de x igual a A1 mais A2 vezes x, que é a reta que a gente está procurando. Aqui a gente tem um exemplo, onde eu tenho uma tabela de x e y. Para cada ponto eu calculo o quadrado de x, calculo também x vezes y, somo tudo, ou seja, somo x, somos valores de x, somos valores de y, somos valores do quadrado de x, somos valores de x vezes y, aplico nessas fórmulas, descubro o valor de A2, descubro o valor de A1, e aí eu calculo, então, finalmente, a minha função g de x como sendo A1 mais A2 vezes x. A partir dessa função g de x, eu posso calcular também o erro, né? O erro, a observação é que a gente nunca vai calcular simplesmente a diferença e somar, né, o tabelado menos o g de x. Não, a gente vai pegar essa diferença e vai elevar ao quadrado. Então, a gente vai sempre somar o quadrado dos erros. E essa soma aqui, nesse exemplo aqui, dá 469,9891.
E essa é a reta que é a melhor reta que a gente consegue descobrir, a reta que mais aproxima, dado aquele critério de que a gente está somando os quadrados dos erros. Regressão bilinear é um caso onde a gente vai expandir a regressão linear para ter uma regressão bidimensional, ou seja, a gente vai descobrir um plano em vez de uma reta. O que a gente tem é uma aproximação g de x e y, onde eu tenho z depende de x e y. E a minha aproximação g de x e y vai ser essa daqui, a1 mais a2 vezes x mais a3 vezes y. Ou seja, vai ser tanto linear no x quanto linear no y, né? E aí eu quero descobrir as três incógnitas, a1, a2 e a3, e para isso eu vou precisar de três equações. Esse daqui é um exemplo onde eu tenho valores de x, y e z. Z depende tanto de x quanto de y. E eu quero descobrir esse plano que melhor representa esses pontos tabelados. Para isso eu vou fazer a regressão bilinear, que é muito parecido com a regressão linear, só que agora do lado direito da igualdade eu vou ter o z, e do lado esquerdo da igualdade eu vou ter o x e o y. Mas é a mesma ideia de somar x, somar y, fazer as combinações x ao quadrado, x vezes y, y ao quadrado. E do lado direito da igualdade vai ser o somatório em z, somatório na combinação x vezes z e somatório da combinação y vezes z. Para aquela tabela de pontos, eu deixei para vocês fazerem em casa. Os valores de A1, A2 e A3 são 5, 2 e menos 1,5. Isso vai me dar essa função aqui, g de xy, dado como 5 mais 2 vezes x menos 1,5 vezes y. Existem alguns casos em que a tabela de dispersão, ou então a teoria matemática que está por trás daqueles dados, né, vai me dar valores que não se encaixam muito bem com uma reta. Então, por exemplo, aqui eu tenho um gráfico de dispersão e eu fiz o método da regressão linear, descobri essa reta, mas eu observo que essa reta não é muito boa para essa tabela de dados. Aqui é um outro exemplo em que essa reta também não vai ser muito boa para essa tabela de dados. Aqui parece mais que é uma parábola do que uma reta, né? Aqui tem uma função periódica, então essa reta não vai se aproximar muito bem dessa tabela de dados. Então, muitas vezes, o gráfico de dispersão vai me dar um comportamento diferente do linear. Então, a teoria matemática que está por trás de dados vai me dar algo que não é linear. Então, para resolver esse problema, a gente vai utilizar o método dos quadrados mínimos mesmo, mais geral, onde a gente vai encontrar uma aproximação g de x com um certo comportamento específico. Mas a ideia vai ser a mesma, a gente quer minimizar a somatória dos quadrados dos erros, tá? E aí, novamente, para descobrir o ponto de mínimo, a gente deriva igual a zero, e aí isso vai me dar um sistema linear. O comportamento da função da aproximação g de x, ela vai ser dada a partir de funções base. E aí a função base vai ser descoberta, a gente vai descobrir as funções base a partir do comportamento que a gente quer. Então, se eu quero um polinômio quadrático, a minha função g de x tem que ter essa cara aqui, a1 mais a2 vezes x mais a3 vezes x ao quadrado. Se eu quero um polinômio de grau q, a minha função g de x vai ser um somatório de j variando de 0 até q, de a índice j mais 1 vezes x elevado a j. Se eu quero que a minha função seja um logaritmo, a minha função g de x vai ser a1 mais a2 vezes log de x. Se eu quero uma função trigonométrica, a minha função g de x vai ser a1 mais a2 cosseno de x mais a3 vezes seno de x. E assim por diante, né? Então, a aproximação g de x ela tem que ser uma combinação de funções base gk de x. Né? De maneira geral, esse k pode ser qualquer. Onde essas funções base gk de x, elas têm que ser realmente funções base, ou seja, cada uma delas não pode ser escrita como combinação linear das outras funções base. Por exemplo, se eu tenho um polinômio quadrático, se eu quero que a minha função de aproximação seja uma parábola, eu quero que as minhas funções base, então, sejam essas funções g1 de x igual a 1, g2 de x igual a x e g3 de x igual a x ao quadrado. Quando eu faço uma combinação linear de 1x e x ao quadrado, eu tenho justamente a1 vezes 1 mais a2 vezes x mais a3 vezes x ao quadrado. E aí eu quero descobrir a1, a2 e a3 que vão me dar esse polinômio quadrático, tá? Se eu tenho um polinômio de grau q, as minhas funções base são x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2, até x elevado a q. E aí eu quero descobrir quem são a1, a2, a3, a4, até a q mais 1, que vão me dar aquele polinômio de grau q. Se eu tenho aquela função que é um logaritmo, a1 mais a2 vezes log de x, as minhas funções base são g1 de x igual a 1 e g2 de x igual a log de x, e a combinação linear vai ser a1 vezes 1 mais a2 vezes log de x. No caso de uma função trigonométrica, a função de aproximação g de x vai ser a1 mais a2 vezes cosseno de x mais a3 vezes seno de x. Então, as minhas funções base são g1 de x igual a 1, g2 de x igual a cosseno de x e g3 de x igual a seno de x. E aí, a combinação linear vai ser justamente onde eu preciso descobrir os valores de a1, a2 e a3. Observação, essas funções base realmente têm que formar uma base. O que é formar uma base? Eu não posso pegar uma função e escrever ela como uma combinação linear das outras funções. Então, nesse último caso aqui, aliás, no quarto caso, é um exemplo de funções que não formam uma base. Eu tenho a função g1 de x
igual a x, a função g2 de x igual a x ao quadrado, e a função g3 de x como sendo 1 meio de 3x ao quadrado menos x. Eu posso pegar as duas primeiras funções, x e x ao quadrado, fazer uma combinação linear entre elas e dar a terceira função. Então, a terceira função não é a terceira função é uma combinação linear das outras duas, portanto, as três funções não formam uma base. A quantidade de funções base, a quantidade m de funções base, ela não depende, não está relacionada com a quantidade n de pontos. São dois números quaisquer. Eu posso ter duas funções base, três funções base para uma quantidade, sei lá, de 150 pontos, tá? Então, a quantidade de funções base não necessariamente está relacionada com a quantidade de pontos, diferentemente do que a gente tinha lá na interpolação, né? Lá na interpolação, o polinômio necessariamente tinha que ser a quantidade, o grau do polinômio necessariamente tinha que ser a quantidade de pontos menos 1. Então, o que a gente precisa fazer é, dado que essa função de aproximação g de x ela é uma combinação linear de m funções base, ela pode ser escrita como g de x igual a somatório de k variando de 1 até m de a índice k vezes gk de x, onde eu preciso descobrir quem são esses coeficientes a índice k. E aí, para isso, o que a gente vai fazer é minimizar o somatório dos quadrados dos erros calculados entre o ponto tabelado e o ponto aproximado. E aí, para isso, a gente vai fazer a mesma coisa, ou muito parecido com o que a gente fez lá na regressão linear. Então, a gente vai criar essa função gzão, na função das incógnitas, né, que são os valores de A1, A2, A3 até AM, que ela vai ser esse somatório aqui, somatório dos quadrados dos erros, e a gente quer minimizar esse gzão. Como eu tenho m incógnitas de A1 até AM, a gente precisa derivar e igualar a zero, calcular derivadas parciais com relação a cada um dessas incógnitas a j. Então, a gente quer calcular m derivadas parciais e calcular, então, a partir de cada uma delas, as m equações, né? Onde a gente vai pegar cada derivada parcial e igualar a zero. E a vantagem é porque, como é tudo muito semelhante, a gente faz para um a j e aí faz para todos, né? É tudo semelhante, a 1, a 2, a 3 até a m. E aí a gente chega, depois que a gente faz aquelas derivadas parciais igual a zero, cada uma delas, a gente vai ter um sistema de m equações e m variáveis, que é esse sistema que está sendo mostrado aqui. E aí, nesse sistema de forma matricial, a gente tem o seguinte, cada função base vai ser responsável por uma equação, ou seja, cada função base vai ser responsável por uma linha, e cada função base vai ser responsável por uma coluna da matriz de coeficientes. Do lado direito da igualdade vai aparecer também as linhas, né? Então, cada função base vai ser responsável por uma linha, do lado direito da igualdade, e do lado direito da igualdade é onde vai aparecer também os valores de y. E as incógnitas vão ser justamente aquilo que eu quero descobrir, A1, A2, A3, A4 até AM. Aqui na matriz de coeficientes, onde a gente tiver uma combinação de duas funções base, a gente vai calcular essas funções base nos pontos tabelados, multiplicar e somar, fazer o somatório para todos os pontos base, tá? Então, aqui nesse exemplo, por exemplo, onde eu tenho na primeira linha, primeira coluna, eu vou calcular G1 de xi, multiplicar com G1 de xi e somar isso para todos os pontos. Na primeira linha, segunda coluna, a gente vai calcular G1 de xi, G2 de xi, multiplicar isso tudo e somar para todos os pontos. Até que na última coluna, a gente vai calcular G1 de xi, Gm de xi e somar para todos os pontos. Multiplicar e somar para todos os pontos. Do lado direito da igualdade, a gente vai calcular as funções base e multiplicar pelos valores de y. Então, eu vou ter G1 de xi vezes y e somar tudo para todos os pontos. Depois eu vou ter na segunda linha G2 de xi vezes y e somar para todos os pontos e assim por diante. Uma outra propriedade é que essa matriz ela é simétrica, tá certo? Então vamos aqui para esse exemplo. Eu tenho esse exemplo onde eu quero pegar esses pontos e aproximar eles por uma função quadrática. Uma função quadrática é dada por A1 mais A2 vezes x mais A3 vezes x ao quadrado. Então isso vai me dar um sistema de 3 equações e 3 variáveis, já que eu tenho 3 funções base e eu quero descobrir A1, A2, A3, eu quero descobrir 3 valores, então eu preciso ter sistema 3 por 3. Minhas 3 funções bases são 1, x e x ao quadrado, e aí eu monto esse sistema que está bem aqui, onde eu vou ter somatório de G1, G1, somatório de G1, G2, somatório de G1, G3. Na segunda linha eu vou ter somatório de G1, G2, somatório de G2, G2, somatório de G2, G3. E na terceira linha eu vou ter somatório de G1, G3, somatório de G2, G3, somatório de G3, G3. Do lado direito da igualdade eu vou ter somatório de G1 vezes Y, somatório de G2 vezes Y, somatório de G3 vezes Y. Então eu preciso calcular todos esses valores. E aí, na observação, né, só lembrando aqui, o G1 vai aparecer na primeira linha e na primeira coluna, o G2 vai aparecer na segunda linha e na segunda coluna, o G3 vai aparecer na terceira linha e na terceira coluna, e do lado direito vai aparecer os Y. Então, a gente precisa calcular todos aqueles valores. Para a gente calcular todos aqueles valores, a gente vai partir da tabela, então, parto da tabela x e y.
A gente calcula G1, G2 e G3 para todos os pontos, G1 de x, G2 de x, G3 de x para todos os pontos. Depois a gente calcula todas as combinações de multiplicações, G1 vezes G1, G1 vezes G2, G1 vezes G3, G2 vezes G2, G2 vezes G3 e G3 vezes G3 para todos os pontos. Isso vai me dar a matriz matriz de coeficientes do sistema linear. E para calcular o vetor de termos independentes, a gente vai pegar os g's e multiplicar pelos y. Então, G1 vezes y, G2 vezes y, G3 vezes y. A gente faz isso para todos os pontos e soma todos eles. Né? Para todos os pontos a gente soma. E aí são esses somatórios que a gente vai colocar no sistema linear, para montar tanto a matriz quanto o vetor de termos independentes. A gente monta aquele sistema linear, e aí quando a gente resolver por qualquer método, por exemplo, o método da eliminação de Gauss, a gente vai descobrir os valores de A1, A2 e A3, e uma vez que a gente descobre os valores de A1, A2 e A3, a gente consegue montar a função g de x, a função de aproximação g de x. Observação, aqui eu estou fazendo uma comparação entre a função quadrática e a função linear, onde a função linear foi descoberta com uma regressão linear, e a gente pode calcular também o somatório dos quadrados dos erros. E a gente observa que, por exemplo, a função quadrática tem um erro bem menor do que a função linear. Portanto, a função quadrática, para esse conjunto de pontos, é melhor do que a função linear. Esse é um outro exemplo onde eu quero descobrir uma função logarítmica. Então, eu tenho duas funções base, g1 de x igual a 1 e g2 de x igual a log de x. Então, o meu sistema vai ter um sistema de tamanho 2 por 2. E aí, novamente, a gente faz o que a gente fez anteriormente. A gente vai calcular g1 de x para todos os pontos tabelados, g2 de x para todos os pontos tabelados, vai multiplicar g1 vezes g1, g1 vezes g2 e g2 vezes g2 para todos os pontos tabelados. Também vai multiplicar G1 vezes Y e G2 vezes Y para todos os pontos tabelados e vai somar tudo no final, né? Já que a gente quer sempre somar, a gente soma tudo no final. A partir dessas somas, a gente monta a gente monta o sistema linear, resolve o sistema linear por algum método, por exemplo, a eliminação de Gauss, descobre os dois coeficientes A1 e A2. E aí, finalmente, consegue montar a função g de x. Novamente, aqui, esse é o gráfico com a função logarítmica, e esse é o gráfico com a função linear. E a gente consegue consegue calcular o somatório dos quadrados dos erros e ver que a função logarítmica se comporta bem melhor do que a função linear, porque o somatório dos quadrados dos erros está bem menor. Observação, se a gente pegar funções que não formam uma base, quando a gente for aplicar a eliminação de Gauss, a gente vai descobrir uma linha que é toda zero. E aí a gente não consegue resolver, não consegue dividir zero por zero, e o sistema não tem solução única. E aí a gente pode fazer das duas formas, né? A gente pode utilizar isso daqui, digamos que eu determine 3 funções que eu não sei se são funções base. O que eu faço? Eu assumo que elas são funções base, aplico a eliminação de Gauss e vejo que dá uma linha toda igual a zero. Então, eu descobri que aquelas funções não são funções base. A regressão linear é um caso especial do método dos quadrados mínimos, onde a primeira função base é g1 de x é igual a 1 e a segunda função base é g2 de x igual a x. E aí a gente chega naquele sistema linear, que é o sistema linear da regressão linear. Ou o caso do polinômio de grau 2. É um caso onde eu vou ter digamos assim, nessa matriz de coeficientes, eu vou ter várias diagonais, onde as diagonais apresentam a mesma característica. Então, a diagonal secundária, ela é sempre somatório do quadrado de x. Das diagonal secundária para baixo, a gente vai sempre aumentar o grau. Então, vai ser somatório de x ao cubo, depois somatório de x à quarta. E acima da diagonal secundária, a gente vai ter somatório de x elevado a 1. E o somatório de x elevado a 0 vai dar justamente n, que é a quantidade de pontos. Esse padrão ele se repete para qualquer polinômio de grau q. Tá? Então, na diagonal secundária vai ser x elevado a q, somatório de x elevado a q. Abaixo da diagonal secundária vai ser x elevado a q mais alguma coisa. E acima da diagonal secundária vão ser justamente x elevado a alguma coisa, que é sempre menor do que q, né? Então, somatório de x elevado a 0, somatório de x elevado a 1, somatório de x elevado a 2, até somatório de x elevado a q menos 1, acima da diagonal secundária. Observação: a interpolação polinomial pode ser encontrada dessa maneira quando a gente fizer que o q é igual a n menos 1, ou seja, o q, que é o grau desse polinômio, é igual à quantidade de pontos menos 1. Então, isso daqui é uma outra forma de a gente encontrar uma interpolação polinomial, um caso específico do método dos quadrados mínimos. Se a gente tiver esse polinômio de grau q, onde q é um grau muito grande, não é interessante a gente utilizar aquelas funções base de x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 3, até x elevado a q, porque eles podem levar a uma certa instabilidade do método, tá certo? Então é interessante que a gente utilize esses polinômios de Legendre, que eles podem ser encontrados de maneira recursiva, dessa maneira que está bem aí.
Isso tudo que a gente falou até agora foi o caso discreto do método dos quadrados mínimos, onde a gente tem uma tabela, e a partir dessa tabela de pontos a gente descobre a aproximação g de x, mas existe também o caso contínuo, onde eu tenho uma função f de x, que ela é contínua no intervalo AB, e eu quero descobrir uma aproximação g de x que tenha um comportamento de acordo com as funções base, mas que aproxime o melhor possível dessa função f de x. E aí o que a gente faz é, em vez de calcular o somatório, a gente vai calcular a integral, é como se a gente estivesse calculando o somatório de infinitos pontos, né? Infinitos termos. O somatório de infinitos pontos, e aí a gente vai calcular a integral no intervalo que vai de A até B. A matriz dos coeficientes é muito parecida, ela é a integral de A até B das combinações entre as funções base, e do lado direito a gente tem não mais y, a gente tem a função f de x. Então a gente vai calcular a integral da multiplicação entre as funções base e a função f de x que a gente tem. E aí eu dei um exemplo onde eu quero uma função, eu tenho uma função que é uma função quadrática dentro do intervalo, e eu quero aproximar por uma função que é uma reta. Qual é a melhor reta? Qual é a reta que mais aproxima essa função dentro desse intervalo que vai de menos 5 até 5? E aí a gente calcula aquelas integrais e descobre os valores de A1 e A2. Esse daqui é justamente o gráfico desse caso, tá certo? A linearização, a gente comentou sobre a linearização, que é o seguinte: quando o gráfico de dispersão ou a teoria matemática me indicam uma função que não é uma função que seja combinação linear de funções base. Por exemplo, uma função exponencial. Uma função exponencial ela pode ser escrita dessa forma: g de x igual a 1 vezes e elevado a 2 vezes x. E essa função claramente não é uma combinação linear de certas funções base. Então a gente vai aplicar a linearização. O que é a linearização? É a transformação de uma função que não é uma combinação linear em uma outra função que seja combinação linear de certas funções base. Observação: nem sempre é possível fazer isso. Muitas vezes é, mas nem sempre. Então, quando é possível, a gente faz. E aí que eu vou dar um exemplo com a exponencial, onde eu tenho essa função g de x. E aí o que a gente faz faz certas manipulações matemáticas, manipulações algébricas, e aí a gente descobre uma outra, nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente aplica o ln aplica o logaritmo natural nos dois lados da igualdade, na equação, e a gente descobre essa outra função de aproximação g barra de x, que vai ser igual a 1 barra mais a2 vezes x. Essa função é uma combinação linear, mas perceba que ela é a função assim no espaço barra, digamos assim. A gente sai do espaço original da exponencial e vai para essa linear aqui. Onde, nesse caso específico, g barra de x é igual a ln de g de x e a1 barra é igual a ln de a1. Então, a gente resolve esse g barra de x, descobre a1 barra e a2, e depois a gente tem que voltar para a função exponencial original. A gente estava no espaço exponencial, que era o espaço de x e y. Quando a gente aplica a linearização, a gente sai daquele espaço e vai para o espaço barra, digamos assim, né? Que é o espaço de x e ln de y. Perceba que aqui nesse espaço onde eu tenho x e ln de y, os pontos me formam uma reta. Então eu vou tentar aproximar por uma reta, que é justamente essa g barra de x igual a 1 mais a2 vezes x. Quando a gente aplica a regressão linear nessa tabela de dados, a gente vai descobrir, nessa tabela de dados já modificada, né? A gente vai tabela de dados barra, onde tem x e ln de y. A gente vai descobrir os valores de A1 barra e A2. Só que a gente precisa da função exponencial original. Então, o que a gente vai fazer é desfazer essas manipulações matemáticas, né? Então, nesse exemplo aqui, onde eu tinha o A1 barra, que ele era calculado como ln de A1, isso quer dizer que o A1 ele é o exponencial de A1 barra. E a gente desfaz essas operações. Observação, esqueci de mencionar. A gente aplicou o ln de y porque a nossa g barra era o ln de g de x. Então, a minha função original era g de x. Eu fiz manipulações e cheguei em ln de g de x. Essas mesmas manipulações que a gente faz no g para chegar no g barra, a gente tem que fazer no y para poder chegar no y barra. Então, nesse exemplo aqui, eu apliquei o ln no g de x, portanto, eu tenho que pegar aqueles valores de y e aplicar o ln deles. Pode ser que em algum momento, em algum exemplo, pode ser que vocês se deparem com casos onde não é possível aplicar, por exemplo, o ln. Digamos que aparece na minha tabela de dados original um y negativo. Não existe logaritmo de valores negativos, né? Então não daria para aplicar esse tipo de linearização exatamente desse jeito. Talvez eu tivesse que fazer mais algumas operações matemáticas. Aqui é só mostrando para vocês algum exemplo de que a minha função exponencial, essa é a função exponencial contínua, e aqui do lado direito eu tenho a função exponencial, a função reta, a reta que a gente encontrou depois das manipulações, tá? Então o algoritmo da linearização é praticamente esse daqui. A gente quer transformar g de x em g barra de x, onde g barra de x é uma combinação linear de funções base. Depois que a gente fizer essa transformação, a gente aplica o método dos quadrados mínimos no g barra de x, e aí a gente descobre os coeficientes
das funções base do g barra de x. E aí, a partir desses coeficientes, a gente tem que transformar para a função original, para o espaço original g de x. Então, a gente pega esses coeficientes e transforma de volta para eles poderem se adequar ao g de x. Ou seja, a gente descobre os coeficientes da função original. Essa linearização da função, a função exponencial, ela representa, ela é uma representação matemática de crescimento populacional e de decaimento radioativo. Então, sempre que vocês ouvirem esse termo, é porque vocês vão precisar utilizar uma função exponencial. Portanto, essa é a linearização que vocês vão fazer. A gente viu outras linearizações também, por exemplo, de relação de potência, onde a minha função original era g de x igual a a1 mais a1 vezes x elevado a 2. A gente aplica o logaritmo na base 10, a gente descobre g barra de x. A partir do g barra de x, para descobrir os coeficientes do g barra de x, a gente vai utilizar os valores de x e os valores de y barra, onde y barra, nesse caso aqui, vai ser log de y, já que o g barra é o log de g de x. Aí a gente vai descobrir, então, os valores de a1 barra e a2, e aí de a1 barra e a2, a gente vai descobrir, então, a1 e a2. Esse daqui é da taxa de saturação, onde a taxa de saturação ela é dada por g de x igual a 1 vezes x dividido por a2 mais x. A gente aplica a linearização, que aqui vai ser a inversão. E aí, então, g barra de x é 1 dividido por g de x. A gente descobre a1 barra como sendo 1 dividido por a1 e a2 barra como sendo a2 dividido por a1. Isso vai me dar essa função, que é uma combinação linear, g barra de x igual a 1 barra mais a2 barra vezes 1 dividido por x. Aplica o método dos quadrados mínimos em x e y barra, onde y barra é 1 dividido por y, com as funções base de 1 de x igual a 1, g2 de x igual a 1 dividido por x. E aí a gente vai descobrir os valores de a1 barra e a2 barra, e a partir de a1 barra e a2 barra, a gente descobre a1 como sendo 1 dividido por a1 barra, e a2 como sendo a1 vezes a2 barra. Depois a gente falou de aproximação de Fourier. Quando o gráfico de dispersão ou a teoria matemática me dá uma função periódica. E aí eu preciso descobrir uma função periódica, quais são os coeficientes dessa função periódica. Uma função periódica é uma função que tem um período t, ou seja, que ela se repete depois de um intervalo t. Ou seja, f de x mais t é igual a f de x. E isso acontece quando eu tenho funções trigonométricas, por exemplo, seno, cosseno, e isso é chamado de onda senoidal. Uma onda senoidal ela pode ser escrita da seguinte maneira: f de x igual a m mais a vezes cosseno de ômega x mais θ, onde o m é o valor médio, a é a amplitude, ômega é a frequência angular, que ela pode ser calculada como 2π dividido pelo período, e θ é o ângulo de fase. E aí eu preciso, então, como normalmente a gente consegue descobrir o período facilmente, a gente consegue descobrir a frequência angular, e a gente tem que descobrir o valor médio, amplitude e o ângulo de fase. Então essas são as minhas três incógnitas: valor médio, amplitude e ângulo de fase, m, a e θ. E aí a gente fez algumas manipulações algébricas e a gente chegou nessa função f de x igual a m mais b vezes cosseno de ômega x mais c vezes seno de ômega x, onde b é dado por a vezes cosseno de θ e o c é dado por menos a seno de θ. E aí a gente aplica o método dos quadrados mínimos nessa função f de x igual a m mais b cosseno de ômega x mais c seno de ômega x, só lembrando que o ômega a gente sabe calcular. A gente vai descobrir os valores de m, b e c, e a partir de b e c a gente calcula o θ como sendo o arco tangente de menos c sobre b, com o detalhe que se b for negativo, a gente vai pegar esse valor de θ e vai adicionar π a esse valor. E depois a gente descobre o valor de a como sendo raiz quadrada de b ao quadrado mais c ao quadrado. E aí a gente viu um exemplo, que é dada essa tabela. A gente verificou que o período era de 2π, então a gente calculou o ômega, que tinha o valor 1. A gente monta a função de aproximação que a gente quer fazer. Usa essas funções base, g1 de x igual a 1, g2 de x igual a seno de x, g3 de x igual a seno de x, descobre os valores de m, b e c, e depois descobre o valor de θ e o valor de a. A gente pode generalizar isso para uma combinação de várias senoidais, vários senos e vários cossenos, e aí, de maneira geral, a gente teria que ter uma certa quantidade infinita de termos, mas a gente normalmente limita a m, fazer esse somatório de até m. E então a função de aproximação vai ser g de x igual a 1, mais o somatório nos cossenos e senos, k variando de 1 até m, de um certo coeficiente vezes cosseno de k ômega x, mais um outro coeficiente vezes seno de k ômega x. E aí eu preciso descobrir a1 e esses outros termos, a2, a3, a4, a5, a6 e assim por diante. E para descobrir aqueles termos, a gente vai utilizar esse sistema matricial aqui, que é o método dos quadrados mínimos, utilizando aquelas funções base. Só que existe um caso especial, que é quando os pontos estão igualmente espaçados, onde, nesse caso especial, a grande maioria dos termos vai ser igual a zero, dessa matriz. E aí, os únicos termos que vão ser diferentes de zero vão ser os termos diferentes, são os termos que estão na diagonal principal. Portanto, para a gente calcular os valores que a gente quer descobrir, basta passar dividindo para o outro lado da igualdade,
No geral, a quantidade de funções base vai ser qualquer 2m mais 1, mas a gente pode vincular a quantidade de pontos. Então, eu posso dizer que, por exemplo, 2m mais 1 igual naquele exemplo que eu tinha 48 pontos, 2m mais 1, então a gente vai dizer que o m é igual a 24. E aí, com isso, a gente encerra a aula de hoje, que é a aula de conclusão. Foi muito rápido, porque é muita coisa. Onde a gente falou o que é a função de aproximação. A gente comentou o caso discreto e o caso contínuo. No caso discreto, a gente tem uma tabela de pontos. No caso contínuo, eu quero aproximar uma função f de x dentro do intervalo que vai de a até b. A gente falou sobre o método dos quadrados mínimos. O método dos quadrados mínimos é um método que minimiza o somatório ou minimiza a integral dos quadrados dos erros. Essa aproximação g de x tem que ser uma combinação linear de funções base e ela a gente descobre ela a partir da diferença entre o exato e o aproximado, g de x, onde o exato é o que está na tabela de pontos ou que foi calculado na função f de x, que é no caso lá do caso contínuo do método dos quadrados mínimos. Existem vários casos especiais que podem ser mais fáceis de calcular, por exemplo, regressão linear, regressão polinomial, interpolação pode ser visto como um caso especial do método dos quadrados mínimos, e a aproximação de Fourier também é um caso especial do método dos quadrados mínimos, que é quando as funções são funções de cosseno e seno. A gente viu também como linearizar funções que não são funções de aproximação, que não são combinações lineares, que é justamente a linearização é o processo de transformação de uma função de aproximação para uma outra que seja uma combinação linear de funções base, e aí a gente tem sempre que lembrar de transformar os coeficientes de volta para a função original. E aí com isso a gente encerra a aula de hoje de aproximação, a gente encerra o tópico de aproximação, e é isso. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!